A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É com muito prazer que nós vamos dar início a esse curso básico de Teologia IARC, curso básico de Teologia IARC. Lembrando que esse curso ele é composto por 5 matérias, que são elas: doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, doutrina da Trindade e formação da Bíblia Sagrada. Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O interessante é que Oséias diz assim que o povo não perecia por falta de jejum, o povo não perecia por falta de oração, o povo não perecia por falta de ofertar, o povo perecia por quê? Por falta de conhecimento. O conhecimento é a única coisa que o inimigo não pode tomar de você, porque fica gravado no seu coração, fica gravado na sua mente. O conhecimento é algo que vai enriquecer o seu ministério, tá bom? Esse negócio de falar, olha, quando eu chegar lá, o Espírito Santo vai me dar direção. O Espírito Santo ele te dá a direção daquilo que você buscou, daquilo que você estudou. Não existe esse negócio, por exemplo, se você foi convidado para pregar, chegar lá, você vai fazer assim, vai orar ao Senhor, vai abrir, e aquele versículo que cair, você vai pregar. Não, exige preparação. A palavra, a pregação, o evangelho exige preparação, porque senão não existiria a Bíblia, tá bom? Então, não pereça por falta de conhecimento. E é com muita alegria que nós começamos hoje o curso básico de Teologia IARC. Nós vamos começar com a matéria Doutrina de Deus. Mas antes, se você não viu o vídeo da introdução, por favor veja o vídeo da introdução para que você possa aprender a acompanhar a apostila juntamente com o vídeo, acompanhar a apostila juntamente com o vídeo, para que toda vez que tem uma referência bíblica, você pause o vídeo, procure a referência, depois retorne a assistir o vídeo. Tudo isso está na introdução. Então, se você não assistiu a introdução ainda para explicar como estudar esse curso, por favor, então vai lá e assista a introdução, depois você retorne ao vídeo. E toda vez que for dar início a alguma matéria, toda vez que for colocado o DVD no teu aparelho para que você comece a estudar, lembre-se, ore antes. Peça direção ao Espírito Santo para que Ele te dê direção, para que Ele te dê discernimento, tá bom? Ore, porque é o Espírito Santo que vai revelar as coisas no qual você está estudando. É o Espírito Santo que vai te dar direção. Então ore antes, peça ao Espírito Santo direção, peça que ao Senhor te proteger enquanto você está estudando, para que não haja nenhuma influência maligna, porque às vezes pode dar sono, pode dar impaciência. Então peça a Deus blindar, colocar uma armadura espiritual em você, enquanto a senhora ou o senhor está estudando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos dar início ao nosso curso básico de Teologia IARC, começando com a matéria, está aqui no teu vídeo, olha aqui, ó, Doutrina de Deus, doutrina de Deus, amém? Esta matéria, assim como as outras, vão ser divididas em vários tópicos. Então, doutrina de Deus é a matéria e vai ser divididas em vários tópicos para que facilite o seu acompanhamento na apostila. Então, o primeiro tópico de hoje qual que é, Pastor Pedro? O primeiro tópico é: quem é Deus? Quem é Deus? Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele é Espírito, Ele não tem forma corpórea, Ele não tem forma humana. Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas que nossos olhos podem ver e todas as coisas que nossos olhos não podem ver. Tudo o que existe na galáxia, no planeta Terra, tudo que existe nesse todo, foi Deus que criou. Nada do que existe foi criado por outro ser, por outra entidade, ou por outro santo, ou por outro Deus, nada. Tudo foi criado por Deus, pelo nosso Deus, pelo Deus que nós servimos, tá bom? Ele é o Criador do universo,
Ele é o Criador dos homens, Ele é o Criador dos anjos, dos animais, da fauna, da flora, de todos os elementos da natureza. Deus, Ele criou tudo. Então a primeira referência bíblica que eu quero deixar se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1 inteiro. Gênesis, capítulo 1 inteiro. Lembrando que Gênesis significa o quê? O começo, o princípio, tá bom? Gênesis, o capítulo 1 inteiro, e João 4, 24. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24. Agora nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, o primeiro foi quem é Deus, o segundo tópico é Deus tem mãe. Parece engraçado o título do segundo tópico, né? Deus tem mãe? Veja bem, Deus, ele não tem mãe, Deus, ele não tem pai. Por quê? Porque ele é um ser incriado. O que é um ser incriado? Ele existe antes de tudo ser criado, antes do planeta Terra existir, antes das estrelas existir, antes do sol, da lua, antes de tudo o que existir, Deus já existiu. Deus, ele não precisou de pai e nem de mãe para ser gerado, vamos dizer assim, para ser criado. Ele não precisou do auxílio de ninguém. Deus já existiu antes de tudo existir. Enquanto nós precisamos do ato, da nossa mãe, do nosso pai, do sêmen, do útero, da geração de 9 meses, da gestação, Deus não. Deus, ele não precisou de nada disso. Por quê? Porque Deus, ele já existiu antes de tudo existir. Deus não precisou de pai para ser educado, Deus não precisou de mãe para ser educado, Deus não precisou deles para existir, porque antes de tudo existir, Deus já existia, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Terceiro tópico: como o homem se comunica com Deus. Como o homem se comunica com Deus. Porque veja bem, se nós aprendemos que Deus é Espírito, e nós aprendemos que Ele é o Criador de todas as coisas, do universo, se nós aprendemos que Ele não tem pai, não tem mãe, como nós, simples mortais, conseguimos se comunicar com Deus dessa grandeza, dessa magnitude? Como? É simples, nós encontramos todas as respostas na Bíblia. A própria Bíblia responde à própria Bíblia, tá bom? Então, em Mateus, no Evangelho de Mateus, segundo escreveu, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 6, diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai. Então a forma de nós se comunicarmos com Deus, a forma de nós dialogarmos com Deus, a oração é um diálogo com Deus, a oração é uma conversa com Deus, a oração é uma hora de intimidade com Deus. Da mesma maneira que você se dirige ao seu pai para conversar com ele, para dialogar com ele, com seu pai carnal, da mesma maneira é com Deus. Por quê? Porque Deus, ele é seu pai, tá bom? Foi ele que te criou, ele te conhece. A Bíblia nos diz que ele sabe até os números de fio que existe na sua cabeça, até os números de fio de cabelo que existe na tua cabeça. Então ele te conhece. Então a maneira de conversar com Deus é orando. Olha que a palavra diz, vou repetir de novo, Mateus 6,6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai. E existe, assim, quando você vai conversar com teu pai, você usa gírias? Você usa palavrão? Não. Então você tem que saber conversar com Deus. Você não pode usar gírias, você não pode faltar com respeito, não pode ser de qualquer jeito. Você não vai conversar com seu pai de qualquer jeito? É lógico que não. Então imagine com seu pai celestial. Então essa maneira é a maneira de falar com Deus. E da mesma maneira que você pode falar com Deus, você também pode ouvi-lo por meio da oração. Sim, você pode ouvi-lo. É uma voz que não é uma voz que ecoa para fora, é uma voz que você escuta, que está dentro de você,
que vem dentro de você, essa voz que se comunica com você. Você tem que ter os ouvidos sensíveis a essa voz, porque da mesma maneira que você pode conversar com Deus na oração, você também pode ouvi-lo, tá bom? A oração nada mais é do que uma forma de comunicarmos com Deus. Nós conseguimos se comunicar com Deus por meio da oração. O versículo que eu quero deixar como referência, lembre-se, assim que for dado uma referência, pause o vídeo, procure, medite, peça orientação ao Espírito Santo e depois você volte ao curso. O versículo que eu quero dar como referência é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E outra coisa também que eu quero deixar claro: você não precisa usar palavras difíceis para conversar com Deus, de alto escalão, palavras com aquele português colonial, não. Você tem que ser você mesmo. Você não pode mudar o seu caráter, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar. Você tem que ser você mesmo. Você não precisa mudar, você tem que ser você, porque Deus te conhece e Deus sabe se é você mesmo que está ali orando ou se você está tentando fazer outra forma de orar. Deus vai perceber. Então seja você mesmo, esteja com os ouvidos atentos para escutar o que Ele tem a falar com você também. Então orar nada mais é do que falar com Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos para o quarto tópico. A existência de Deus é estabelecida pela razão. A existência de Deus é estabelecida pela razão. Conforme nos mostra o apóstolo Paulo em Romanos 1:20, todas as coisas criadas, seja seres animados ou inanimados, e o próprio universo, mostram que somente um ser superior poderia criar todas essas coisas. Vamos ver o que está escrito em Romanos 1:20? Procure comigo, Romanos 1:20. Vamos lá, vamos ver o que está dizendo. Romanos 1:20. Olha o que diz a palavra: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Tudo o que foi criado, tudo, o reino animal, a fauna, a flora, o espaço, as estrelas, o sol, a lua. Então, da onde isso foi criado? Da onde isso foi tirado? Por favor, não venha me falar que foi do Big Bang, uma explosão cósmica que criou tudo isso. Nós que somos um povo que acreditamos nas coisas espirituais, nós não queremos acreditar nessa tese da ciência. Porque como pode uma explosão criar tudo isso? Não. Então todas as coisas que nós podemos ver, olha o seu redor, olha as plantas, olha as árvores, olha você, meu irmão, olha você. Enquanto um carro precisa de combustível para funcionar, um relógio de bateria, o seu coração está batendo 24 horas sem parar, até o final da tua vida terrestre, ele está batendo, bombeando sangue para o seu organismo. Existe alguma bateria? Existe algum dispositivo que faz com que ele bombe esse sangue sem cessar? É lógico que não. Então, olhe para dentro de você, você vai saber que Deus existe. Olhe o ar que você respira. Pegue uma semente de uma laranja, um carocinho da laranja, deixe ele secar, coloque numa terra e comece a regar. Até mesmo um brotinho de feijão, vai nascer uma planta, uma árvore. Da onde vem isso daí? Simplesmente enterrar na terra e regar. Da onde vem isso daí? Então nós sabemos que Deus existe. Por quê? Pelas coisas que estão ao nosso redor, por tudo que está ao nosso redor, tá bom? Então, a existência de Deus é estabelecida pela razão. Eu costumo falar que um ateu é uma pessoa que não acredita em Deus. O ateu ele tem que ter mais fé do que nós, que reverenciamos, que glorificamos Deus. Por que você está me falando isso, pastor Pedro? Porque um ateu ter fé de que tudo que existe foi criado do nada, foi criado de repente, de que tudo que existe não é sustentado por Deus, olha meu irmão, ele tem mais fé do que eu e você junto,
tá bom? Então o ateu ele tem que ter bastante fé para acreditar que essas coisas surgiram do nada. Olha ao seu redor, olha os pássaros voando, olha uma flor desabrochando. Oh meu irmão, olhe para dentro de você. Então a existência de Deus ela é estabelecida pela razão. Deus ele não precisa mandar um raio, Deus ele não precisa mandar uma tempestade, um anjo montado no cavalo para mostrar para você que ele existe. Olha o seu redor, olha em seu redor, em nome do Senhor Jesus, e você vai conseguir enxergar a existência de Deus. E olha aqui o que diz em Salmos 19:1. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Olhe ao seu redor. Então a existência de Deus ela é estabelecida pela razão do que? Das coisas que estão ao nosso redor, no qual nossos olhos podem ver e contemplar, e qual nossos olhos não podem ver. Esse universo infinito foi criado da onde, meu Deus do céu? Então é somente um Deus superior que pode manter tudo isso. Então logo Deus existe. Então a existência de Deus ela é estabelecida pela razão. Vamos para o quinto tópico. Argumento da intuitividade ou crença universal. Argumento da intuitividade ou crença universal. O que é intuitividade? Intuitividade vem de intuição. O que significa intuição? É você saber de algo, é você ter o conhecimento de algo sem ter estudado. Parece que isso foi colocado dentro de você. Você sabe de alguma coisa, você sabe de algum estudo, você sabe de alguma tese, você sabe de algo sem ter buscado o conhecimento, sem ter estudado. Então isso é intuição. Então nós vamos estudar agora argumento da intuitividade ou crença universal, tá bom? A crença na existência de Deus, ela é universal. Portanto, esta crença, ela é intuitiva. Ninguém precisou perguntar para alguém se Deus existe ou não. Isso já nasceu com ele. Então isso é intuitiva. E não é mero resultado de tradições, educação, raciocínio acurado e educado. Não. Todos nós sabemos que Deus existe. Não existe esse negócio, Japão sabe, Coreia não, Estados Unidos sabe e China não, João sabe, Zé não. Não, mesmo que eles estejam afastados de Deus, mesmo que são resistentes quanto às palavras de Deus, todos eles sabem que Deus existe. Todos eles sabem que existe um Deus superior. Todos eles sabem que Deus existe. Então a existência de Deus, o argumento, a existência de Deus, ela é universal. Todos sabemos porque Deus colocou isso no homem, tá? A existência de Deus foi colocada no coração do homem assim que ele foi criado. E quem poderia ter feito isso? Somente Deus poderia ter feito isso. Então logo Deus existe. Olha que coisa inacreditável, olha que coisa incrível. Somente Deus poderia ter colocado isso no coração do homem. Então, sendo assim, logo Deus existe. O versículo que eu quero deixar se encontra em Jó 32:8, Jó 32:8 e Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 28 ao 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 28 ao 29. Vamos para o sexto tópico, que é argumento da causa da ideia de Deus. Argumento da causa da ideia de Deus. Veja bem, minha irmã, meu irmão, senhor e senhora, todo homem, mesmo que sufocada e vagamente, tem a ideia de um Deus infinito e perfeito. Todo homem, mesmo que sufocado e vagamente, ele tem a ideia de Deus. Todo homem, não importa a sua religião, não importa o seu credo, não importa a maneira no qual ele foi educado, mesmo que de uma maneira sufocada, que significa sufocado, mesmo
com seu coração endurecido, mesmo com falsas doutrinas, mesmo com falsos ensinamentos, ele tem a ideia de Deus, ele tem a ideia de um Deus infinito e perfeito. Porque, por exemplo, o católico, ele acredita em vários santos, mas ele tem a ideia de Deus? Tem. O espírita, ele acredita na reencarnação após a morte, numa escola espírita superior, no qual nós devemos pagar o nosso karma aqui, mas ele tem a ideia de Deus? Tem. O umbandista, ele adora orixás, ele adora entidades, caboclos, preto velhos, baianos, boiadeiros, Exu, mas eles têm a ideia de Deus? Tem. Então, todo homem, mesmo que sufocado e vagamente, ele tem a ideia de Deus. É por isso que esse sexto tópico é o argumento da causa da ideia de Deus, porque todos têm a ideia de Deus. Se no tópico anterior falamos sobre a crença universal em Deus, agora eu quero te mostrar que independente de como o homem se comporta, ou no que ele acredita, ou no que ele segue, ele tem a ideia de Deus. Eu quero ler algo bastante interessante para você, para exemplificar isso, que aconteceu com o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15 ao 23. Vamos ler, preste atenção no que está escrito, acompanhe na tua Bíblia junto comigo. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, e o mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estóticos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleilo? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus a ressurreição. 19. E tomando-o, levaram a Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois essas coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer alguma novidade. E, estando Paulo no meio da Areópago, disse: varões atenienses, em tudo os vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu vendo vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honrais, não os o conhecendo, é os que vos anuncio. Olha que coisa interessante. Quando Paulo estava em Atenas, a palavra não diz que seu espírito se comovia quando ele começou a ver muita idolatria, muita religiosidade naquele lugar. E cada lugar que ele passava, ele via estátuas, ele via ídolos, ele via aquelas pessoas religiosas. O Areópago é uma praça principal onde essas pessoas se encontravam, onde essas pessoas, vamos dizer assim, iam para reverenciar esses deuses. E Paulo, passeando na cidade, inconformado com toda aquela idolatria, ele achou um altar onde estavam vários deuses estranhos, e nesse altar estava vazio, um lugar no qual estava escrito assim: ao Deus desconhecido. E aí foi que Paulo disse: é esse Deus que eu quero trazer, é esse Deus que eu vim pregar. Porque antes o pessoal chamaram ele até de paroleiro, até de tagarela, vamos dizer assim. Que doutrina é essa que você está querendo trazer para nós? Então Paulo, ele começou a andar na cidade e falou: este altar no qual está vazio, e embaixo está uma escrita: ao Deus desconhecido, é esse mesmo Deus que vocês honram, que eu quero trazer para vocês. O que significa isso? Aquele povo todo sufocado, todo imprimido por aquela religiosidade, por aquela idolatria, mesmo assim eles tinham a ideia de Deus, porque existia um altar ao Deus desconhecido. E Paulo disse: é esse Deus que eu quero trazer para vocês. Oh, aleluia! Então, mesmo que o homem
seja sufocado por falsas ideias, por falsas doutrinas, igual aquele povo em Atenas, mesmo assim eles tinham um lugar reservado ao Deus nosso Senhor, e Paulo disse: é esse Deus que eu quero trazer para vocês. Então todo homem, mesmo que com doutrinas erradas, mesmo que com uma forma errada de conhecimento quanto às coisas de Deus, mas mesmo assim, mesmo na sua ignorância, ele sabe que Deus existe. Mesmo com o seu coração duro quanto às coisas de Deus, com as falsas doutrinas, igual disse, mas mesmo assim ele tem a ideia de Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos estudar os atributos de Deus. O que é atributo? Os atributos divinos. Primeiro, divino é o que vem de divindade, então é o atributo que somente Deus poderia ter, porque ele é divino. Segundo, o atributo, ele é uma qualidade de Deus, é algo que qualifica ele. Então nós vamos estudar os atributos de Deus agora, tá bom? Os atributos de Deus, eles são divididos em duas classes, que é a comunicáveis e a incomunicáveis. O que é comunicáveis? São os atributos de Deus divino que podem ser transferidos ao homem. Por exemplo, amor, santidade, justiça, verdade, isso são atributos comunicáveis, são qualidades de Deus que podem ser transferidas ao homem. E o que é um atributo incomunicável? É um atributo de Deus divino que não pode ser transferido ao homem, que é a onipresença, onipotência, onisciência, infinitude e imutabilidade, tá bom? Por exemplo, o homem ele pode andar em amor? Pode. Ele pode andar em justiça? Pode. Ele pode andar em verdade? Pode, porque é um atributo comunicável que pode ser transferido a ele. O homem ele pode ser infinito? Não. O homem ele pode ser imutável? Nós estamos com uma opinião agora e nós vamos manter essa opinião até o final da nossa vida? Não. Nós mudamos constantemente de opinião. O homem ele pode ser onipresente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Então são atributos incomunicáveis que não podem ser transferidos ao homem. Atributos comunicáveis: amor, santidade, justiça, verdade, que o homem poderia suportar. Atributos incomunicáveis: onipresença, onipotência, onisciência, imutabilidade e infinitude. O homem pode ser infinito? Não. Por isso que é um atributo incomunicável, tá bom? Então nós vamos começar a estudar agora os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus. Antes, nós não abrimos nenhum tópico ainda, tá? Nós estamos dando a entrada ao próximo tópico, não abrimos nenhum tópico, paramos no 6º. Antes, eu queria que você procurasse, meditasse nessa linda palavra, nessa linda passagem, meditasse de verdade mesmo, passe horas estudando essa passagem, busque auxílio em livros, em sites de confiança, tá bom? E medite nessa palavra que se encontra em Isaías 40, do 12 ao 31, Isaías 40, do 12 ao 31. Então, estudando os atributos incomunicáveis de Deus, que é a onisciência, onipotência, onipresença, infinitude e imutabilidade, nós vamos dar início ao 7º tópico, tá bom? O que eu falei anteriormente foi só uma introdução ao 7º tópico, para você entender o que é um atributo divino e o que são atributos comunicáveis e incomunicáveis. Nós vamos estudar os incomunicáveis. Então vamos dar início aos atributos incomunicáveis. 7º tópico: a onisciência de Deus. A onisciência de Deus. Deus é onisciente. Ele conhece perfeita e simultaneamente, e como em um eterno agora, todas as coisas que são. Deus não precisa adquirir conhecimentos, sua sabedoria não é resultado de observação, consulta e estudos laboriosos. Deus não faz esforço para saber. O saber com o homem é alcançado por árduos esforços. Com o homem a vida toda é uma escola. Deus, ele não aumenta em sabedoria, ele não sabe mais nada agora do que há séculos passados. O seu entendimento é infinito por toda a eternidade. Ele sempre teve sabedoria perfeita em todas as coisas. Deus não precisa se matricular em uma universidade humana. Não existem dias de aulas para Deus. Então o que é onisciência? Onisciência é que Deus, ele tem todo o conhecimento.
nada foge do seu conhecimento. O homem, ele começa a sua carreira terrestre em completa ignorância, e mesmo até o final da tua vida, nós chegamos à conclusão que nós não aprendemos nada ainda. Mas Deus não. Deus, ele é perfeito em conhecimento. O que ele sabe hoje não é menos do que ele sabe há séculos passados. A sua sabedoria, o seu entendimento das coisas é infinito, não acaba. Deus, ele é perfeito em conhecimento. Olha o que diz o salmista. O salmista diz que seu entendimento é infinito. Então a primeira referência bíblica se encontra em Salmos 147, versículo 5. Salmos 147, versículo 5. O conhecimento de Deus é chamado de onisciência, que significa que o seu saber é universal, abrangendo todas as coisas, todas as pessoas e todos os acontecimentos. Para você saber de alguma tragédia, de alguma notícia, você precisa se atualizar em algum veículo de comunicação, seja ele em papel, por exemplo, jornal, ou na televisão, mas você precisa estar em constante atualização para acompanhar até o mesmo desenvolvimento da tecnologia, da informática. Mas Deus não. O seu saber é universal, ele não precisa ficar se atualizando, porque ele é o Deus do conhecimento, ele sabe de todas as coisas. Antes de todas as coisas serem criadas, ele já tinha esse conhecimento, é por isso que ele é onisciente, tá bom? Outro versículo que eu queria deixar como referência, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Deus, ele tem um conhecimento de tudo na natureza, de tudo. Deus, ele tem um conhecimento dos feitos do homem. Tudo que o homem faz, Deus tem um conhecimento. Das palavras do homem, Deus tem o conhecimento. Os pensamentos e imaginações do homem, Deus tem o conhecimento. E as necessidades e tristeza do homem, Deus tem o conhecimento. Outro versículo de referência que eu quero deixar se encontra em Mateus 6, do 31 ao 32. Mateus 6, do 31 ao 32. E a última referência se encontra, a penúltima, se encontra em Salmos 147, do 4 ao 5. Salmos 147, do 4 ao 5. E a última referência, Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Então, a onisciência de Deus, esse atributo incomunicável de Deus, a onisciência, nada mais é que Deus, ele é o dono do conhecimento, ele é perfeito em conhecimento, nada foge do teu alcance. Ele não precisa de livros, de estudos, de se matricular em universidade, não, porque o seu conhecimento é infinito. Amém? Agora nós vamos estudar a onipotência de Deus. A onipotência de Deus. Lembrando que onipotência é um atributo incomunicável, que não pode ser transferido ao homem, diferente dos atributos comunicáveis que podem ser transferidos. Tá bom? Então, dando início ao 8º tópico, a onipotência de Deus. Deus é onipotente. O que significa isso? Significa que ele tem todo o poder para fazer acontecer tudo da forma que ele deseja. O poder de Deus, ele é absoluto. Não há nada impossível para ele que seja objeto do seu poder. Ele é capaz de fazer muito mais além do que faz. O exercício do seu poder só se limita aonde ele deseja limitar. Deus, ele é dono de todo o poder. Deus, ele é capaz de fazer muito mais além do que ele faz. Deus, o poder de Deus só se limita aonde ele mesmo quer que limita. Deus, ele é dono de todo o poder. Não existe um ser mais poderoso do que Deus. O poder de Deus é original e essencial. O poder do ser humano é derivado de outro. Ele sempre precisa da ajuda de alguém para ser poderoso. Por exemplo, o poder de um país se encontra no seu exército, nos seus recursos naturais. O poder do Brasil se encontra na floresta amazônica, que é o pulmão do mundo. O poder do Iraque no seu petróleo. O poder dos Estados Unidos ou China na sua força militar, no seu exército. O poder de Deus deriva de quem? Deriva dele mesmo.
porque Ele é poderoso e não existe ninguém mais poderoso do que Ele. Existia um ser que quis ser mais poderoso do que Ele, que era Lúcifer. Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, era um anjo responsável pelo louvor e adoração ao trono de Deus. E com sua conversa mole e fiada, ele conseguiu convencer a terça parte de anjos do céu a se rebelar contra Deus. Ele queria tomar o trono de Deus, ele queria ser mais poderoso do que Deus. E todos sabem o que aconteceu com ele. Ele foi expulso dos céus, perdeu o seu brilho, perdeu a sua majestade, vamos dizer assim. E quem é Lúcifer hoje? É o próprio Satanás, o adversário de nossa alma. Então não existe um ser mais poderoso do que Deus. Não existe, não vai existir, porque o seu poder, ele é infinito. O texto que eu quero deixar como referência, Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. O seu poder não é derivado, mas é original e criativo. Ele dá poder às suas criaturas, mas não deriva delas parte alguma. Deus, Ele nos dá certa autoridade, mas Ele não precisa de nós, Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa da nossa oração, Ele não precisa do nosso louvor para ser mais poderoso. Deus, Ele não precisa disso. Nós que precisamos louvar Ele para ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, mas Deus, Ele não precisa, porque o poder de Deus não deriva do nosso louvor, da nossa adoração. Tire isso da tua cabeça. O poder de Deus não deriva do nosso louvor e adoração. Não é que enquanto nós estamos louvando, Ele vai tendo mais poder, não é isso. O poder de Deus não deriva do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa oração, não, tá bom? Então o poder de Deus, ele não deriva de nossa entrega, é nós que precisamos disso, tá bom? Amém. Vamos agora, ainda dentro dos atributos divinos incomunicáveis, a onipresença de Deus. A onipresença de Deus. O que significa onipresença? Significa que Deus, ele está em toda a parte, Ele não é limitado pelo espaço. Deus, Ele está em toda parte. Enquanto nós estamos adorando, louvando, buscando o Senhor em um culto que nós podemos sentir a presença do Senhor, significa que Ele não pode estar em outro lugar? É lógico que não. Deus, Ele está em todas as partes ao mesmo tempo. Deus, Ele é onipresente. Ele não é limitado pelo espaço, Ele não é limitado pelo tempo. Deus, Ele é onipresente. Desde já então eu quero deixar uma referência bíblica sobre a onipresença de Deus. Se encontra em Salmos 139, do 7 ao 10. Salmos 139, do 7 ao 10. E uma coisa curiosa quanto à onipresença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Sabe aquele cigarrinho? Aquele cigarrinho escondido. Aquele filme pornográfico de madrugada, ninguém está vendo. Aquela traição, sim, aquele adultério. Você esposa, você marido. Aquela mentira para o pastor. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele é onipresente. As pessoas não podem ver, a sociedade não pode ver, mas Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Deus está vendo o seu cigarrinho, a sua cervejinha, as suas músicas do mundo, o seu filme pornográfico que você assiste de madrugada. Desculpe pelo palavreado, a sua masturbação. Deus está vendo o seu adultério. Deus está vendo tudo. Não se esqueça, meu caro, que Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se Ele pôde atender a oração de Jonas dentro do ventre da baleia, por que Ele não pode achar você? Você pensa que está escondendo as coisas de Deus. Você pode até esconder do seu pastor, da sua liderança, mas de Deus você não vai conseguir esconder. E uma hora ou outra a sua máscara vai cair, porque Deus revela, tá bom? Então Deus, Ele é onipresente. Amém? Existem algumas objeções quanto à onipresença de Deus, porque em Gênesis 4,16, leia lá, Gênesis 4,16, diz que Caim saiu da presença do Senhor. Em Jonas 1,3,
diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Mas se Deus ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, por que Caim saiu da presença do Senhor? Como isso aconteceu? E por que Jonas fugiu da presença do Senhor? Veja bem, leia lá, Gênesis 4,16 em referência a Caim. Caim ele não saiu da presença do Senhor, ele simplesmente saiu do lugar de adoração ao Senhor, de um altar de adoração ao Senhor. E em Jonas 1,3 diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Não é que Jonas fugiu da presença do Senhor, Jonas fugiu das responsabilidades que o Senhor tinha dado a ele. Tá bom? Veja bem, Caim somente saiu do lugar de adoração a Deus, onde a sua presença graciosa foi manifestada. E Jonas estava fugindo do serviço do Senhor, pensando de modo tolo que poderia escapar de sua responsabilidade, mas logo ele descobriu que Deus estava em toda parte e podia encontrá-lo, tanto no mar como na terra, porque Deus encontrou Jonas dentro do ventre de um grande peixe, que nós entendemos que poderia ser uma baleia. Então Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então tome cuidado no que você faz, porque Deus está vendo. Agora nós vamos para o 10º tópico, a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus. Deus ele é um ser imutável, porque o perfeito não muda na sua natureza, atributos e conselhos. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus ele não muda de caráter, Deus ele não muda de opinião, Deus ele não muda de atitude, porque ele é um ser imutável. Então a imutabilidade é um atributo divino incomunicável. Deus ele é um ser imutável, ele não muda. O que ele decretou hoje, ele não vai mudar de opinião amanhã. O que ele fez, ele também não se arrepende, porque ele não muda. Ele faz tudo em perfeita sintonia, ele faz tudo em perfeita harmonia. Deus ele é um ser imutável. Eu quero deixar alguns versículos, algumas referências sobre a imutabilidade de Deus, que se refere à imutabilidade de Deus. São 4, tá? Se encontra em Números 23:19, Números 23:19, Hebreus 6, do 17 ao 18, Hebreus 6, do 17 ao 18, 1 Samuel do 15:29, 1 Samuel 15:29 e Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Então o que é a imutabilidade? Que Deus não muda, ele é eternamente do jeito que ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Deus ele é um ser imutável. Agora, para fechar a classe dos atributos divinos incomunicáveis, que nós já vimos no 7º tópico, a onisciência de Deus. No 8º, a onipotência, a onisciência que ele é o dono do conhecimento, ele tem todo o conhecimento. A onipotência que ele é todo poderoso, não existe um ser mais poderoso do que ele. O 9º tópico que nós estudamos, que é a onipresença, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O anterior agora, o 10º, que é a imutabilidade, que ele não muda. Agora nós vamos para o 11º para fechar essa classe de atributos divinos incomunicáveis, que é a infinitude de Deus. Então vamos lá, infinitude de Deus, 11º atributo. Deus ele é um ser infinito, isto é, ele não está sujeito às limitações naturais e humanas. O ser humano ele começa bebê, adolescente, adulto, envelhece e morre. Deus não, Deus ele é infinito, Deus ele não envelhece, Deus ele não tem essas coisas que nós temos de envelhecer. Então aí já é quebrado aquela tradição que Deus é um homem de barba branca, com seu cajado na mão e curvado pela idade. Não, porque ele é infinito, tá bom? Ele não envelhece, ele é infinito em relação ao espaço e ao tempo, ele está em todos os lugares. Em relação ao tempo, ele é eterno. O tempo não pode envelhecer Deus, porque Deus ele é infinito. Mas mesmo assim, existe um versículo interessante que se encontra em 1 Reis 8:27. Vamos lá comigo. 1 Reis 8:27. 1 Reis 8:27. Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus, até os céus dos céus, não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado.
Aleluia! Grande é o Senhor. Olha que coisa interessante. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus não poderiam te conter. Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam te conter. Mas como pode um Deus tão poderoso e infinito caber dentro do nosso coração? Aleluia! Como pode isso acontecer? Porque Deus, ele cabe dentro do seu coração, mesmo ele sendo infinito, mesmo a terra não podendo suportar, mas meu irmão, ele cabe dentro do teu coração, amém? E a outra referência que eu quero deixar contra a infinitude de Deus, se encontra em Salmos 92, Salmos 92, então Deus, ele é um ser infinito, ele não é limitado pelo tempo, pelo espaço, ele é infinito, ele não tem meio, começo e fim, ele é infinito, amém? Agora nós vamos para o 12º tópico. 12º tópico, a unidade de Deus. A unidade de Deus. Esse tópico é bem simples e rápido. Deus, ele é único, tá? Não existe outro Deus, não existe outra forma de adoração, não existe outra forma de alcançar a felicidade, não existe outra forma de alcançar a vida eterna, não existe outra forma de ter uma vida espiritual saudável, porque Deus, ele é único. Não existe outro Deus. Deus, ele é único. O versículo de referência que eu quero deixar sobre esse 12º tópico, sobre a unidade de Deus, se encontra em Deuteronômio 4, 35 ao 39. Deuteronômio 4, 35 ao 39. Amém? 12º tópico. 12º tópico, a autoexistência de Deus. A autoexistência de Deus. Deus, ele é autoexistente. Todo ser deve ter base para a sua existência, dentro ou fora de si mesmo. A base da existência humana é exterior. O homem não faz a sua própria existência. O homem é dependente de algo fora de si mesmo para existir, mas Deus não é dependente assim. Deus é eterno, sem princípio nem fim e não limitado pelo tempo. Deus, ele é autoexistente, ele não precisou de ninguém para existir. Deus, ele é autoexistente. Todo ser teve base para a sua existência, dentro ou fora de si. Mas Deus, ele não precisou de base, porque ele é autoexistente. Referência bíblica que eu quero deixar se encontra em Salmos 92. Salmos 92. Se encontra em Isaías 44, 6. Isaías 44, 6. E Apocalipse 1, 8. Apocalipse 1, 8. 13º tópico. 13º tópico. Manifestações do poder de Deus. Manifestações do poder de Deus. Primeiramente, o poder divino apresenta-se na criação. O poder divino, ele pode ser visto na criação de todas as coisas que foram criadas. É uma manifestação do poder de Deus. Referência bíblica, Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 17. O poder de Deus pode ser visto no sustento de todas as criações, pois não basta as coisas serem criadas, as coisas têm que ser sustentadas, tá bom? Não basta eu comprar um carro, por exemplo, eu tenho que sustentar ele, dar manutenção para ele, colocar óleo, gasolina. Então não basta Deus criar as coisas, ele tem que sustentar. Então o poder de Deus, ele pode ser visto no sustento da sua criação. Versículo de referência, Colossenses 1,17. Colossenses 1,17. O poder de Deus pode ser visto também na redenção humana, quando o ser humano se rende, quando o ser humano vem do pecado, vem do fracasso, da derrota e se rende ao Senhor, se entrega ao Senhor. É por isso que a palavra é conversão, porque conversão significa que você estava indo a um caminho,
segundo o padrão do mundo, e você se converteu, você está vindo ao caminho ao contrário ao mundo quer que você vai. Isso significa conversão, significa redenção. Então, como alguém pode convencer nós de nos convertermos ao caminho ao contrário do mundo, a nos entregarmos, a nos render, a nos humilharmos? O poder de Deus pode ser visto também na redenção. E o principal de todos, no nascimento do Redentor, no nascimento de Jesus, que se encontra em Lucas 1,35, versículo de referência, Lucas 1,35. Porque que imenso poder foi necessário para tirar das imundícias uma coisa limpa, mas o Espírito Santo foi competente na encarnação da segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Na doutrina da Trindade nós vamos entender isso. Maria, uma pecadora, vamos dizer assim, a Bíblia diz que todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Então Maria, uma pecadora, como pode de Maria nascer um ser limpo, puro, e ainda mais sem um ato, concebido pelo Espírito Santo? Então o poder de Deus ele pode ser visto no nascimento do Redentor. O poder de Deus ele pode ser visto nos milagres de Cristo. Todos eles foram manifestações do poder divino. Os cegos viram, os aleijados pularam, os mortos viveram. O poder de Deus pode ser visto na morte de Cristo. Sim, na morte de Cristo. Porque Cristo ele teve o poder de morrer. Mas como assim? Sim, porque Cristo ele era um ser imortal e Deus deu o poder dele de morrer. Aqui está o maior dentre todos os milagres, o mais admirável, estupendo ato de poder jamais exercido, o poder de morrer. Um ser imortal ele pôde morrer. Na sua ascensão, quando o Senhor subiu à presença do Senhor depois da morte de cruz, o nosso Senhor e Salvador teve o poder de vencer a lei da gravidade. Ele subiu ao Pai, ele ascendeu ao Pai na sua ascensão. Então ele venceu a lei da gravidade, mais uma manifestação do poder divino. O poder do Todo-Poderoso pode ser visto na regeneração dos seus pecados. O homem tem novos corações, novos desejos, neles são criados novos princípios, eles são tirados das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Até ontem você era um homem de coração impuro, você era um homem de pensamentos idólatras, você era um homem corrompido pela mentira, pela ganância, pela soberba, e Deus ele regenerou tudo isso, ele regenerou os seus pecados. Então hoje você é um homem que anda conforme a vontade de Deus, no qual o Espírito Santo vai gerando frutos. Então na sua regeneração, porque Deus, Ele não é o Deus da casa própria, Ele não é o Deus do carro zero. Deus, Ele é o Deus da transformação do caráter. Deus, Ele é o Deus da salvação, da cura interior. Então o poder de Deus, Ele pode ser visto na regeneração dos pecadores. Porque até ontem você era um homem sem caráter, sem dignidade, sem postura. Hoje você é um homem que pode andar de cabeça erguida, no qual não usa da mentira, do qual não usa da ganância, do qual não passa por cima de ninguém para conseguir algum objetivo, porque Deus regenerou os seus pecados e no seu coração foi colocado novos valores. Então o poder de Deus pode ser visto na regeneração do ser humano. Amém. 14º tópico: a soberania de Deus. A soberania de Deus. Define-se a soberania de Deus como exercício de sua supremacia. Deus é o ser supremo e independente. Somente Ele em todo o universo tem o direito e o poder de fazer absolutamente o que lhe agrada. Deus ele faz tudo da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que o agrada. Ele não precisa de conselhos para fazer determinado coisa ou criar alguma coisa. Ele não precisa ser aconselhado, porque Ele é soberano. Não há perigo de Deus perder o seu trono, e Ele nem precisa de permissão de ninguém para reinar. Olha que coisa interessante. Não há perigo de Deus perder o seu trono. O Deus que você serve, que eu sirvo, Ele não vai perder a sua majestade, Ele não vai perder a sua soberania, tá bom? E não há perigo de ninguém tomar o seu trono também. Ele é o único que tem o direito de agir para a sua própria
glória. Existe um versículo que diz que se você não louvá-lo, as pedras vão louvar, tá bom? Eu ressalto isso daqui. Deus, ele não precisa do seu louvor, da sua adoração. Você que precisa louvá-lo, tá bom? Você que precisa adorá-lo. Deus, ele não nasceu para a sua criatura, e sim a sua criatura, que somos nós, fomos criados para Deus. Amém? A soberania de Deus significa que ele faz o que lhe agrada. Deus tem um controle de tudo de acordo com sua vontade e para o louvor de sua glória. Você sabia que até a ira do homem pode louvar Deus, porque Deus é soberano? Salmos 76, 10, procure lá, Salmos 76, 10. Não existe atributo de maior conforto aos seus filhos que o da soberania de Deus. Nós podemos se sentir confortáveis e confiáveis, porque sabemos que o Deus que nós servimos é soberano. Então, um atributo de Deus que nos causa bastante conforto é saber que o Deus que nós servimos é soberano e nada foge do teu controle. Tá bom? Então Deus, ele é soberano. Não há ninguém que pode tomar o seu trono. Ninguém pode tomar o seu trono. Ele não precisa de conselhos para criar algo. Ele não precisa de aconselhamentos. Ele faz tudo o que lhe agrada, porque ele é soberano. Amém? Outra referência bíblica que eu quero deixar, Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. 15º tópico: a soberania de Deus na criação. A soberania de Deus na criação. Deus agiu como soberano em sua obra da criação. Ele não criou nada por necessidade, mas unicamente pelo seu prazer soberano. Tudo que Deus criou não foi por sua necessidade, e foi porque ele fez aquilo para lhe agradar, para o seu prazer, porque ele é soberano. Deus, ele não criou para a sua necessidade, tá bom? E ao criar, ele era livre para fazer o que era de seu agrado. Ao criar, ele era livre para fazer o que era de seu agrado. Ele não criou por causa das criaturas, pois a criatura deve existir para o seu Criador e não o Criador para a sua criatura. Tá bom? Então, a soberania de Deus na criação. Ele não criou nada por necessidade, e tudo por seu prazer soberano. Versículo de referência que eu quero deixar se encontra em Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. 16º tópico: a soberania de Deus na administração. A soberania de Deus na administração. Deus é rei soberano em seu universo. Ele está no controle de tudo e de todos, até dos demônios e de Satanás. Deus, ele pode usar até um demônio para te abençoar, se você quer saber, porque ele é soberano na administração da tua vida. Ele reina em todo lugar como lhe apraz. Não precisa pedir conselhos a ninguém. Ele controla e dirige o reino da natureza. As escrituras raramente usam a expressão chove. Antes lemos que Deus, ele manda a chuva. A escritura não diz que chove, a escritura diz que Deus manda a chuva. Quer ver um exemplo? Vamos lá em Mateus 5,45. Mateus 5,45. Para que seja filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então não está escrito que a chuva caiu, está escrito que Deus mandou a chuva, tá bom? Porque ele é soberano na administração. A Bíblia não atribui o retorno das estações das leis da natureza. Entretanto, ela diz que Deus muda os tempos e a estação e as estações. É Deus que muda os tempos e as estações. Se é Deus que muda o tempo e as estações, eu quero deixar um versículo de referência bíblica. Se encontra no livro de Daniel 2:21. Daniel 2:21.
Existem exemplos do controle de Deus e sua direção sobre as criaturas irracionais. Por exemplo, ele fechou a boca dos leões para que não ferissem a Daniel. É um controle na administração dos seres irracionais. Ele fez o galo cantar no exato momento que ele disse que faria. É um controle na administração, é um controle sobre os seres irracionais. E Deus também controla os homens, seja eles bons ou os maus, individual ou coletivamente. Sobre os ímpios, ele exerce o poder de refrear. Ele não permite que façam tudo o que a sua natureza gostaria de fazer. Você quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia em Gênesis 20, capítulo 20, versículo 6. Gênesis, capítulo 20, versículo 6. Vamos ver um exemplo da administração do Senhor até mesmo em nossas vidas. Gênesis 26. Vamos ver o que diz a palavra. A palavra diz assim. Vamos começar do 1. Gênesis 21, leia aí comigo. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. E Deus, porém, vem a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: eis que morto é por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não, me disse ele mesmo, é minha irmã. E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Vamos lá. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também sei que eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permiti tocá-la. Abraão, ele negou que Sara era sua esposa. Ele mentiu para Abimeleque. Ele mentiu que Sara era sua esposa. Ele disse para Abimeleque que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, ele foi atraído por Sara, ele quis tomar Sara como esposa. Mas em sonhos Deus revelou e refreou Abimeleque, dizendo que Sara já era casada com Abraão. Tá bom? Então Deus, ele refreou, ele administrou a vida de Abimeleque de certo modo para impedir que Abimeleque pecasse contra ele. Então Deus, ele é soberano na administração até nesse ponto. Ele refreia a tua vida para que você não peque contra ele, assim como ele fez com Abimeleque. Ou ele refreia a tua vida para que não aconteça algo. Por exemplo, você acordou para trabalhar, deu tudo errado, você se atrasou, o ônibus quebrou, o pneu furou, o carro passou na poça de água e te molhou, você teve que voltar para a sua casa, por fim chegou atrasado no serviço, e você ficou murmurando, você ficou reclamando, e depois na hora do almoço você liga a televisão para almoçar, lá na sua empresa, e no veículo de comunicação, no jornal, diz que naquela rua que você passou, houve uma explosão de gás, no qual morreu várias pessoas, era ali, justamente ali que você iria passar, você teve que fazer outro caminho, porque você se atrasou. Meu irmão, não é para murmurar, é para tudo dar glória, porque se Deus, ele é soberano na administração da tua vida, então entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Então tudo que acontecer na tua vida, saiba que Deus está administrando isso. Não murmure, não reclame. O pior pecado é você murmurar contra Deus. Então, se aconteceu tudo isso nessa ilustração que eu dei, é porque não era para aquela pessoa passar ali, porque Deus, ele separa os seus escolhidos, porque ia acontecer essa tragédia. Deus, ele fez de tudo para não passar ali. Então Deus, ele refreou. Ele pode até te refrear você, para você não pecar contra ele, sim. Ele pode fazer com que você não case com uma moça, por exemplo, porque essa moça, ela vai trazer prejuízo para você futuramente, tá bom? Então entenda isso, Deus, ele é soberano na administração de tudo e da tua vida. 17º tópico: a independência de Deus. A independência de Deus. Deus, ele é o único ser independente, ele não precisa de ninguém, ele não precisa da ajuda de ninguém.
Ele não tem obrigação de usar ninguém para o seu crescimento, porque ele é independente, para os seus objetivos, para a sua criação, porque ele é independente. Deus, ele nos usa na propagação de sua causa, mas o que ele fez ou faz através de nós poderia facilmente ser feito sem nós, sem a ajuda de nós. Deus não deriva sabedoria ou poder de suas criaturas, porque Deus, ele é um ser independente. Nós falamos dos ricos, dos homens que têm dinheiro como independentes, mas na realidade nenhuma criatura é independente. Todos nós dependemos de alguma coisa, todos nós dependemos de algo, de alguém, da ajuda de alguém, do conselho de alguém. Mas Deus, ele é um ser independente, ele não precisa de ninguém para fazer o que ele faz, e ele pode fazer muito bem aquilo sem ou com a ajuda de nós, tá bom? Porque ele é um ser independente, ele faz tudo para a sua causa, mas se não existisse a nossa ajuda, ele ia fazer do mesmo jeito, porque ele é um Deus independente. Existem alguns versículos que diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Deus, ele é um ser independente, amém? 18º tópico: a eterna felicidade de Deus. Deus, ele é um ser que ele é eternamente feliz. Esta felicidade não pode ser aumentada nem diminuída, porque ela é eterna. O pecado merece e recebe seu desprazer, mas isso não destrói a sua felicidade. Quando nós traímos a sua confiança, quando nós pecamos contra ele, isso causa um certo desprazer em Deus, mas isto não quer dizer que a sua felicidade vai ser diminuída porque nós erramos. A sua felicidade é eterna, mas uma prova que ele não precisa de nós, tá bom? Nós que precisamos dele. A retidão em suas criaturas morais recebe sua aprovação, mas não acrescenta nada à sua felicidade e glória essencial. Ele era feliz e glorioso antes de existir qualquer criatura, e ele continuará em sua felicidade mesmo quando o inferno estiver cheio de perversos. A felicidade de Deus é eterna. Ele continuará em sua felicidade mesmo quando o inferno estiver cheio de perversos. Então a felicidade de Deus é eterna. Versículo de referência: 1 Timóteo 6,15. 1 Timóteo 6,15. Deus, ele não precisa de você para ser feliz, é você que precisa de Deus para ser feliz, tá bom? 19º tópico: a vontade de Deus. 19º tópico: a vontade de Deus. Em todos os seres inteligentes existe uma vontade. Todos nós temos vontade de fazer algo. Por exemplo, temos vontade de comer uma comida gostosa, como uma lasanha, como uma pizza, aleluia, ou como chupar um sorvete, ou temos vontade de alcançar algo, de alcançar um objetivo, de fazer uma faculdade. Todos nós temos vontade, homens, anjos, e Deus tem vontades. No homem, a vontade é a faculdade da mente, pelo qual é feita uma escolha antes, uma simples máquina ou instrumento de outra pessoa. Então, no homem é feita uma escolha antes, para que a sua vontade se cumpra. Em Deus, a vontade é o atributo pelo qual ele determina e executa acontecimentos futuros. Ele determina e executa acontecimentos futuros. Sua vontade inclui tudo o que sucede, portanto, todo o acontecimento é providencial e não acidental. Por que eu falei com esse tom? Porque o Big Bang, que eles dizem que foi acidental que formou o mundo, com Deus não tem acidente. Com Deus é tudo providencial, porque existe a vontade em Deus em fazer o que Ele quer. O versículo de referência que eu quero deixar se encontra em Efésios 1:11. Efésios 1:11. Você sabia que até mesmo os passarinhos não caem sem a vontade de Deus? Até mesmo a folha de uma árvore não cai sem a vontade de Deus.
Nada do que acontece sim à vontade de Deus, e se aconteceu foi de uma maneira providencial e não acidental. A vontade de Deus inclui as ações perversas dos homens pecadores, mas isto não lhes tira a culpa. Olha que coisa interessante, né? A vontade de Deus inclui as ações perversas dos homens pecadores, mas isso não lhe tira a culpa. Então a vontade de Deus pode ser exercida até mesmo em algumas ações pecadoras do homem, mas isso não tira a culpa do homem. Talvez nós não conseguimos entender isso, né? O que eu falei agora, que Deus ele pode agir até no pecado, mas isso não tira a culpa do homem. Mas as Escrituras declaram tal fato e nós devemos acreditar nelas. Se as Escrituras declaram isso, nós temos que acreditar nela. As Escrituras não foram escritas para a confirmação do nosso raciocínio, mas para a sua correção. No dia de Pentecostes, Pedro, falando sobre Cristo, disse, vamos lá, Atos 2:23, Atos 2:23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos do injusto. Então era a vontade de Deus que Cristo fosse ser crucificado para seu plano divino. Então não foi um ato acidental a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, o sofrimento de Cristo. Deus ele já previa isso. Não foi acidente, foi providência para a regeneração dos seus pecados, para a sua vida eterna, para a nova vida, para a sua novidade de vida. Foi vontade de Deus que Cristo fosse ser crucificado. Isso não aconteceu de repente, já existia a vontade de Deus. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. 20º tópico, os decretos de Deus. 20º tópico, os decretos de Deus. Pelo termo decreto de Deus, pode-se indicar o propósito ou determinação em relação aos acontecimentos futuros. Todos os acontecimentos futuros têm um propósito de Deus na tua vida ou na minha vida. Isto diz que as coisas que acontecem de acordo com o propósito divino e não pelas leis fixas da natureza. O que acontece, o que vão acontecer, não é porque aconteceu pelas leis da natureza, é porque Deus decretou isso, tá bom? Ou seja, não foi por destino ou por acaso que essas coisas aconteceram, é porque Deus decretou. Negar os decretos ou pré-ordenação de Deus é quase destroná-lo. Tal ato de negar que as coisas futuras foram decretadas por Deus, até mesmo terremotos e tsunamis, seria a mesma coisa de destroná-los, tá bom? Então isso coloca Deus como espectador, interessado no que acontece sem poder agir. Existe uma frase que diz assim: o universo sem decretos seria tão irracional e espantoso quanto um trem na escuridão sem luz e sem condutor, e sem certeza de que no momento seguinte ele não cairia no abismo. A.J. Gordon. As Escrituras mencionam os decretos de Deus em várias passagens sobre diversos termos. Então, tudo que vai acontecer é porque Deus decretou. Nada aconteceu por natureza ou por acaso, é porque Deus decretou, tá bom? Versículos que eu quero deixar como referência: Salmos 2:7, Salmos 2:7, Atos dos Apóstolos 2:22 e 23, Atos dos Apóstolos 2:22 e 23, e Efésios 1, do 7 ao 11, Efésios 1, do 7 ao 11. 20º tópico, a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele é absolutamente digno de confiança. Pode confiar em Deus, meu irmão. Você não pode confiar no homem, porque a palavra diz: maldito o homem que confia no outro homem, tá bom? Mas em Deus você pode confiar. Você pode depositar a sua confiança nele, porque Ele é fiel, e as suas palavras nunca vão falhar e não falham. Portanto, o seu povo pode descansar em suas promessas, porque o que Ele falou Ele vai cumprir. O que está decretado Ele vai cumprir.
porque Ele é fiel para cumprir. Ele não é filho do homem para que minta. Ele é fiel. Deus, Ele é eternamente fiel. Os versículos de referências que eu quero deixar se encontram em Lamentações de Jeremias 3, 22, 23, Lamentações de Jeremias 3, 22, 23, Salmos 119, 90, Salmos 119, versículo 90 e Romanos 3, 4. Romanos 3, 4. Deus, Ele é eternamente fiel. Amém?